Olá pessoas, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui, né? Vocês sabem que eu manjo do hardware de console, tá? Não me pergunte de PC, porque eu não manjo de PC, eu manjo de console. Mas mais porque eu consertava meus próprios videogames, porque nunca tive muito dinheiro, então eu tive que aprender a mexer e tudo mais. Gosto de fazer solda? Não, eu odeio mexer com coisa elétrica e tudo mais. Se precisasse fazer, eu fazia, mas eu não gosto de mexer, certo? Então por isso que eu não faço solda. Mas por que eu tô falando isso? Foi anunciado o PlayStation 5 Pro, tá? Qual que é a maior diferença de um console para um PC? São os subprocessamentos, tá? Enquanto um PC, ele tem vários subprocessamentos, se você já abriu aí, né, o Ctrl Alt Del e viu lá no gerenciador de tarefas o tanto de funções que o computador abre quando você abre alguma coisa, vocês veem lá quantos processamentos paralelos o computador tem ao mesmo tempo que ele está rodando alguma coisa. Então, a desvantagem de um computador quando se fala em jogar é esses subprocessamentos que atrapalham o processamento principal do que você está fazendo. Como você pode dar uma alternada nisso, conseguir mexer nisso, né, e deixar o computador melhor e mais parecido com um PC, com um videogame? Não dá, tá? Infelizmente, o número de processamentos paralelos de um computador, ele é muito alto. Então, o mais comum que você vai ver por aí são pessoas alegando, certo? São alegações, porque confirmações, existe uma diferença bem grande entre alegações e confirmações, certo? Por que o PlayStation 5 ele é melhor que o Xbox no todo? Por causa do SSD dele. Por quê? Porque aí o hardware menos potente que ele tem acompanha com o SSD mais potente que ele tem. Então foi uma perda, uma ganha. Já nesse 5 Pro, né? Mas calma que a gente vai chegar lá. Como o processamento e inclusive o SSD do PlayStation 5 não tem como você ter uma versão parecida no PC para ele faça as mesmas coisas, né? Então um PlayStation 5 em comparação a um PC que seja igual a ele, idêntico a ele, certo? Mais próximo possível, que idêntico não dá para ser, ainda assim ele é inferior a um PlayStation 5, tá? Processamentos paralelos. Então você vai ter que pegar um PC melhor para que ele consiga comportar esses processamentos paralelos, ok? Estamos falando por enquanto só do PlayStation 5. Tá, mas e o PlayStation 5 Pro? Gente, não vale, gente. Não vale. O valor dele, se ele fosse o valor de lançamento do PlayStation 5 original e isso gerasse uma rebaixa no PlayStation 5 original, tipo, deixasse ele na faixa dos 3 mil, enquanto esse aí lançaria no 5, estamos falando realidade brasileira, que ainda assim é um valor muito alto, ele faria um pouco mais de sentido, mas ele não faz. Por quê? Falando sobre especificações de hardware de console, tá? Muita gente não sabe sobre isso, ou não lembra às vezes, mas no PlayStation como um todo, ele sempre teve um sistema de processamento independente. O que é isso? Desde o PlayStation 1, a placa dele funciona com um processamento separado entre leitor e a programação. Então, o que ele está lendo, ele vai processar separado do que ele está processando no momento. Então, o jogo que você está jogando, ele está lendo e processando separadamente. Onde que é mais visível isso? No PlayStation 3, tá? O PlayStation 3 ele tem um sistema separado de processamento, por isso que os gráficos do PlayStation 3 para a época são muito bonitos, por causa desse processamento paralelo. Se você pegar um Metal Gear Solid, um Final Fantasy 13, pegar um Devil May Cry, todos esses jogos no PlayStation 3 nativo, quando eles lançaram, eles eram muito bonitos, né, na época. Hoje em dia já foram ultrapassados. No PC você consegue deixar esse gráfico ainda mais bonito com alguns mods, porque tem várias compensações de processamento e tudo mais. Mas você vai precisar de uma máquina um pouco mais potente, porque para quem não sabe, o PlayStation 3 ainda é um dos jogos mais difíceis de simular que existe, justamente por causa desse processamento que não funciona muito bem em comparação com o PlayStation, tá? Estou falando PlayStation, não do Xbox, mas o processamento deles ali é diferente, tá? O Xbox tem um processamento singular, ou seja, um processamento. O único console da empresa que não é assim é o Xbox Series X, tá? Ele não é assim, ele tem um processamento separado como o PlayStation tem, certo? Como o PSP tem, na verdade, mais parecido com o PSP, onde você pode deixar jogos abertos e tudo mais. Realmente uma coisa muito útil.
pra quem gosta de deixar o jogo aberto e tudo mais, trocar entre jogos, né, e tudo mais, ok? Então fica aí, pra quem não sabia disso, fica aí a informação, tá? E eu fui ver num canal, certo? Porque eu não manjo de peças de computador, não manjo, inclusive eu tenho um lugar de confiança onde eu peguei um computador que eu preciso ainda melhorar ele. Mas nesses cálculos aí, a média de preço ficaria praticamente igual. Mas por que o PlayStation 5 Pro não vale a pena comprar? Eles alegaram que o jogo vai rodar 60 frames por segundo com qualidade nativa 4K, tá? Primeiro que isso é mentira, tá? Esse console não vai rodar isso aí, tá? Eu sou um cara da Sony, já falei várias vezes aqui que eu gosto dos jogos da Sony. O meu fator de eu ter um PlayStation não é nem por causa de jogo, nem por causa de hardware, é por causa do controle, porque o controle do Xbox machuca a minha mão por causa de uma lesão que eu tenho no dedão. Então eu tenho um PlayStation por causa do controle. Só pra vocês terem uma noção, o quão indiferente eu sou quando essa questão de clubismo em videogame, tá? O PlayStation 5, compre ele agora, tá? Vai estar uns 3.000, 3.500, tá? Tem uma versão sem leitor para você que joga jogo da Plus só. Tá aí, pega uma versão dessa daí pra você, ignora esse PlayStation 5 Pro. E você, que por acaso viu esse vídeo, tem dinheiro pra comprar, não compre no lançamento, tá? Primeiro, já falei várias vezes aqui, que normalmente a primeira versão do console, quando ele lança, é a versão que vem mais problemática, tá? Então é a versão que vem com erros, com defeitos, não funciona muito bem. O PlayStation 4 Pro, por exemplo, para quem nunca viu um de perto, ele parece uma turbina de avião. Ele faz um barulho desgramado, alto pra caramba, né? E o único jeito de você consertar isso é você indo lá e alterando ele fisicamente para que eu colocar uma segunda ventoinha lá para ele parar de fazer barulho, certo? Então é um bagulho muito problemático. E eu já espero que esse PlayStation 5 Pro seja um dos, se não o pior console da história, passando o Nintendo Wii U, tá? Passando o Nintendo Wii U. Eu acho que ele será pior que o Nintendo Wii U. Por que eu falo isso? Porque eu conheço a esquematização de como é que funciona o console, tá? Esse console não irá rodar esses jogos assim, do jeito que eles alegam. Por que eu tô dizendo isso? Em jogos de processamentos, o PlayStation, ele sempre tem um processamento mais de sistema. Então, quanto melhor o motor gráfico que você usa para fazer um jogo, melhor o processamento de sistema do console. Então, o console que você vê e você usa, quanto melhor o jogo é feito, ou seja, jogos bem feitos, melhor o jogo roda no console, porque ele funciona nesse sentido de processamento. Aí você fala assim, é lógico, né, o jogo bem feito roda melhor e tudo mais. Um exemplo aqui, para quem não sabe, se você for jogar Final Fantasy, jogar algum jogo do PlayStation 4, no PlayStation 5, ele possui alguns problemas, chamados de delay input ou queda de quadro, né? O que é delay input? É quando você aperta o botão e o jogo não responde como deveria, tá? Não são todos os jogos, mas são muitos, tá? Dá pra chutar uma metade aí, viu? 50% do console, dos jogos do console devem ter esses problemas. Hollow Knight, Final Fantasy IX, jogos que eu já platinei, tive que fazer macete para poder platinar, porque eu descobri que no PlayStation 5 é inviável você fazer isso por causa desse delay input que o jogo sofre, tá? E entre outros aí, tá? Alguns jogos mais bem feitos não tem isso. Se você jogar um Ghost of Tsushima, por exemplo, a versão do PlayStation 4, ela roda igual a versão do PlayStation 5. Igual, sem diferença nenhuma. Não precisaria nem ter essa versão do PlayStation 5, tá? Eu acho que é mais para compactar os arquivos, porque diferentes versões têm diferentes formas de compactação de sistema, tá? Outra coisa que a Sony sempre pegou é que cada console dela tem um sistema próprio. Inclusive é por isso que é tão ruim você emular a PlayStation 3, por exemplo. Pra quem não fala assim, é só pôr lá, emular e tudo mais. Até no PC, se você for aí dar uma pesquisada, você vai ver que o PlayStation 3 no PC, ele roda de uma forma muito fraca, é muito inviável. Teria que jogar no PlayStation 3 original para rodar do jeito que deve, por causa do sistema do console. Então, vocês têm essas informações, certo? Que o negócio não roda direito, ele tem problemas de compensação de dados, de sistema,
de drive de sistema e tudo mais. E com essas informações você vai perguntar pra mim e eu vou te responder. Tá, mas e por que o PlayStation 5 não vai rodar 60 FPS aí? Simples, porque o jogo não tem essa função, tá? O jogo não tem essa função. Ah, mas o Ghost of Tsushima no PC foi portado pro PC. O jogo foi portado pro PC, ele foi configurado para rodar 60 FPS, tá? E o único jogo, já falei aqui, já falei quando eu fiz a análise, vou falar de novo, o único jogo que, até agora que realmente foi projetado e só roda no PlayStation 5 de forma adequada é o Final Fantasy XVI. Muita gente não leva a sério isso aí, acha que a Square não soube produzir, e agora que o jogo vai lançar para PC, que inclusive só na demo, a galera não estava conseguindo rodar o jogo na demo, sendo que é muito menor, muito menos processamento, porque é o que eu falei, muita partícula na tela. O PlayStation 5, ele consegue ter essa coisa de rodar no PlayStation 5 por causa do SSD dele. Ele consegue passar a informação rápida o suficiente para compensar a quantidade de informação na tela, tá? Então, como eu já disse lá quando eu falei sobre o Final Fantasy XVI, o PlayStation 5 é um hardware de evolução de sistema, tá? Que é para o sistema dele rodar mais coisas ao mesmo tempo, certo? E não um sistema para ele rodar coisas mais bonitas, tá? Infelizmente, isso daí vai ser um console de $7.000, $10.000, tá? Infelizmente, é a realidade. Eu sei que muita gente fala assim, ah, no PC é mais bonito, não sei o que lá. Gente, a maioria das pessoas que tem um PC da NASA, que é aquele PC brabo mesmo, é R$20.000 um PC bom para rodar os negócios. 120 FPS, 4K, sem contar monitor, sem contar... É um valor muito alto, entendeu? Até lá fora, o pessoal não costuma gastar tudo isso com computador, porque é inviável. Gastar $5.000 num computador lá fora, entendeu? E nós estamos falando $5.000 lá fora, mas aqui pra gente é um pouco mais barato por alguns motivos, principalmente que você não vende o produto se for, né, mais caro lá, né? E aí, você tem essa variação. O console é para ser uma saída disso. Para você conseguir ter uma outra opção, um outro caminho para você sair disso, ok? Um bom motivo para você comprar um PlayStation 5 Pro, se você produz conteúdo, tá? Ah, você vai pegar então? Não. Nem que eu tivesse dinheiro eu ia pegar, porque eu já falei. Provavelmente vai vir todo cagado e vai ter que pedir assistência técnica. Eu odeio ficar pedindo assistência técnica e tudo mais. Eu não gosto, é um negócio que me incomoda, ok? E saibam do seguinte, tá? Quem comprar esse console já vai esperando que ele vai ser um enfeite de mesa por um bom tempo. Por quê? Porque a maioria das empresas acha que não tem necessidade de produzir produtos exclusivos PlayStation 5, né? A minha opinião sincera, eu acho que isso foi uma jogada de marketing bem arriscada para vender o PlayStation 5 normal e não o Pro, e deixar o Pro como um produto de entusiasta ou alguém que está com uma condição de pegar ele. Inclusive, nos Estados Unidos, para quem não viu, você pode dar o seu PlayStation 5 de entrada, né, e pegar o PlayStation 5 Pro pela metade do preço, né? Em questão de valorização e subvalorização, isso daí normalmente é feito para eles revenderem produtos em outros países com reballing, né? Reballing é quando você faz o reparo do produto para deixar ele seminovo, né? Ele deve rodar como um produto original, roda, mas ele normalmente tem um tempo de vida útil menor, né? É um negócio que a maioria das pessoas não gosta, eu não gosto, eu sou contra isso, mas é necessário, por incrível que pareça, por causa dos materiais, senão é muito material que você vai ter que desperdiçar, né, para fazer tudo isso. Qualquer dúvida, vocês me deixam aqui nos comentários, tá? Mas se preparem para ver a gente falando, ó, não roda 60 FPS, não chega nos 4K no meio da performance, porque não vai, tá? Se você viu os jogos que eles mostraram lá, são jogos que teoricamente são de PlayStation 4, tá? Que são subutilizados, são subprojetados e tudo mais. Esperem para ver a hora que alguém colocar um Final Fantasy XVI nesse console, tá? Você vai ver se ele vai rodar 60 FPS. Não vai, mal vai rodar a 30. E eu duvido que ele crave esses 30, tá?
Eu duvido que ele crave esses 30 FPS aí, tá? Venham me cobrar aqui, o pessoal que é do canal já sabe, se o PlayStation 5 Pro não for incapaz de fazer isso. Vocês vão ver, tá? Tô cravando aqui que esse console vai ser uma das maiores porcarias que já lançaram aí na história. É isso, né? Eu vou voltar aqui pra minha briga nas platinas. Falou, valeu, até mais. Fui! 'Twas naught but a trifle.